Olá, meus amigos. Afinal de contas, o que é uma hérnia umbilical pequena, média, grande, muito grande? Existe uma classificação para isso? Sim, existe. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. E pessoal, aqui a gente tem que primeiro falar uma coisa importante. O importante quando a gente fala tamanho da hérnia, não é aquele tufado que tu vê na barriga da pessoa, não é aquilo. O tamanho da hérnia é o colo da hérnia, é o defeito por onde aquela hérnia saiu, o defeito na parede da barriga do paciente. Olhem essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Essa parte do conteúdo, que estão as alças intestinais, a tripa para fora, isso daí é o conteúdo da hérnia. Então, é o conteúdo da hérnia. A falha da hérnia, que é a hérnia propriamente dita, é essa falha que eu estou mostrando na seta, que é essa abertura na parede da barriga, por onde o conteúdo da hérnia sai. Então, essa falha, ela pode ser uma falha pequena, que sai um monte de conteúdo para fora, e aí o paciente fica com aquele tufado grande na barriga, mas lá dentro a falha da hérnia é uma falha pequena, ou essa falha pode ser muito grande. Então é esse defeito, é essa falha que interessa para a gente. Então observe, quando você olha esse conteúdo nessa esquematização dessa hérnia, o conteúdo da hérnia é muito maior do que o tamanho da falha. Só que o que a gente vai medir é a falha. Quando a gente fala de classificação das hérnias umbilicais, pessoal, ela pode ser uma hérnia pequena, ela pode ser uma hérnia média, ela pode ser uma hérnia grande. E essa classificação ela é importante para a gente entender qual o tratamento adequado para cada paciente. Porque vocês vão perceber que às vezes a pessoa fala, fizeram uma hérnia umbilical em mim, mas não usaram tela. É porque a gente já sabe que hérnias umbilicais menores do que 2 centímetros, a gente não tem um ganho evidente no fato de colocar hérnia, mas pode aumentar a dor pós-operatória, pode aumentar risco de infecção, risco de rejeição. Então, se é uma coisa que não vai mudar o resultado, você não coloca a tela só por colocar, porque não existem estudos que provam que é melhor a tela numa hérnia pequena do que sem tela. Já aquelas hérnias maiores do que 2 centímetros, já se sabe que essas sim se beneficiam do uso da tela. Por quê? Porque tem mais risco da doença voltar. Então vamos lá. Quando a gente fala de classificação da hérnia, uma hérnia umbilical pequena é aquela hérnia que tem menos de 1 centímetro. Lá no defeito, lá no colo, lá na base, lá onde teve o defeito na parede abdominal. E esse tipo de hérnia, pessoal, não vai ter alça intestinal, não vai ter tripa, então não tem 1 centímetro como passar a tripa. O que vai passar para o conteúdo dessa hérnia de até 1 centímetro é uma gordura pré-peritoneal, que é uma gordura que fica na camada mais interna da barriga, ou até mesmo gordura de dentro da barriga, que aí consegue se insinuar por dentro desse defeito. Mas tripa, a gente não espera que tenha. E aí a outra questão, como ela é muito pequena, o risco de uma hérnia dessa encarcerar, estourar, é muito pequeno. É raro uma hérnia dessa estourar. E, consequentemente, esse tipo de hérnia, se você tiver um paciente que não tem sintomas, ela não tem indicação de cirurgia. E esse tipo de hérnia pequena, quando o paciente tem sintoma, ou seja, se ele tem sintoma, ele tem indicação de cirurgia, ela pode ser corrigida sem o uso de tela. Em que situação? Eu estou lá operando, vejo que o paciente tem uma boa estrutura muscular, uma boa parede aponeurótica, eu não coloco tela, vai ficar tão seguro quanto. Agora, mesmo que seja pequena, se eu estou operando uma parede muscular fragilizada, uma mulher que já teve várias gestações, que fica com aquela estrutura muscular e aponeurótica fragilizada, e a gente vai lá e coloca a tela para reforçar. Hérnias maiores, aí não tem conversa, não importa se tem estrutura boa ou não, a gente coloca a tela. Pessoal, agora é a hora que eu peço 2 recadinhos. Primeiro, se você ainda não se inscreveu, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu sei que às vezes a gente esquece, mas aproveite e faz isso agora. E o segundo é para aqueles pacientes que têm hérnia e que precisam saber em detalhes os seus problemas, tudo, preparação cirúrgica, curativo, recuperação, quando identificar uma complicação, eu criei um livro digital para isso, é um manual. O link está na descrição.
Vamos voltar para o seu vídeo. Quando a gente fala de uma hérnia média, pessoal, é aquela hérnia que tem entre 1 centímetro e 4 centímetros. Essa é a hérnia média. Essa, pessoal, já pode sim ter conteúdo de alça intestinal, já pode ter tripa dentro. Por quê? Porque já é uma hérnia muito maior, já tem um risco maior de complicações e a correção cirúrgica dela já é necessária. Agora, o paciente não está sentindo dor, não está sentindo nada, a cirurgia é uma emergência? Não, ele pode se programar para fazer a cirurgia tranquilamente depois, não é uma emergência, mas precisa operar. Nesse caso, a definição do uso de tela já é mais ampla. Por quê? Porque aqui o paciente já se beneficia de colocar tela. Hérnias médias eu já coloco tela em todas. Hérnias pequenas eu já faço uma avaliação se vai ser bom para aquele paciente ou não. E nesse caso já tem um risco intermediário de complicações. Quando nós falamos de hérnias umbilicais grandes, nós estamos falando daquelas hérnias maiores do que 4 centímetros. Bom, se a média já tinha risco de ter alça intestinal, aqui nem se fala, né? Então aqui já pode ter tripa, já pode ter hérnia, já pode ter conteúdo intestinal, pode ter a gordura intestinal. Essa dificilmente você não vai conseguir perceber a protrusão na barriga do paciente, aquele abaulamento na barriga do paciente. Por quê? Porque é muito maior. Então se você tem um defeito e tem algo dentro, o que tem dentro fica querendo sair, é natural isso. Essa nem se discute a utilização de tela. Obrigatoriamente você tem que usar tela, independente da estrutura muscular, aponeurótica, usa-se tela, porque aumenta o risco de recidiva desse tipo de hérnia que é mais volumosa. Esse tipo de hérnia também aumenta o risco de progressão, ou seja, dessa hérnia ficar cada vez maior. Esse tipo de hérnia, enquanto o paciente está aguardando a cirurgia, sim, essa indicação cirúrgica precisa. Ele pode fazer a utilização de cintas ou fundas, que é isso que eu estou mostrando para vocês. A cinta, caso a hérnia seja muito grande, vai ser muito melhor do que a funda, porque a funda o ideal é para hérnias menores. E essa cinta e essa funda, ela não é tratamento. Ela é para você evitar que aquela hérnia aumente, evitar que você tenha uma complicação até chegar o momento da sua cirurgia. Existem outras classificações de hérnia, pessoal, da parede da barriga como um todo, não incluindo a hérnia inguinal, que separa a hérnia pequena como abaixo de 1 centímetro, a hérnia média entre 1 e 2 centímetros, a hérnia grande entre 3 e 4 e a hérnia muito grande acima de 4 centímetros. Mas essa primeira classificação que eu falei para vocês, sem dúvida é a mais utilizada. Tem menos variáveis, então, consequentemente, o nível de acerto é maior. Entendendo que as hérnias muito pequenas, em pacientes com boa estrutura muscular, a gente não precisa colocar tela. E lembra, eu estou falando aqui de hérnia umbilical. Não vão estender isso para outro tipo de hérnia, que para cada hérnia tem uma forma de agir. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considerem a possibilidade de se inscrever em nosso canal completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus. Fui!